Olá, meu irmão, minha irmã. Aqui estou para conversar sobre a leitura orante da palavra, ou melhor ainda, para com você fazer a leitura orante da palavra. O texto, o de João, é do Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 a 18. É para esse dia 4 de junho, domingo 4 de junho, solenidade da Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ao longo dos séculos, esse tema foi apresentado, reapresentado, explicado muitíssimas vezes. E temos aqui apenas 3 versículos para um tema tão denso. 3, 16, 17 e 18. Vou ler, mas temos muito a conversar sobre isso. Começo. Jesus dizia a Nicodemos: Deus amou tanto o mundo que entregou seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. Quem não crê já está julgado, porque não creu no nome do Filho único de Deus. Pequenos, breves versículos para um tema de tamanha grandeza e de significação fundamental na teologia cristã. Conta a tradição, a história de Santo Agostinho, que uma bela manhã, ou uma bela tarde, não sei precisar, ele passeava junto à praia. Encontrou lá um garoto que, em um pequeno buraco na areia, trazia água do mar. Perguntou o santo ao pequeno por que estava a encher de água aquele buraco, aquele espaço escavado, e explicou ele: garoto, quero colocar toda a água do mar aqui neste pequeno buraco. A resposta de Agostinho foi com grande desconcerto: mas não percebes que isto é absolutamente impossível? E o pequeno: e explicar a Santíssima Trindade, é isto que queres? É possível? É mais fácil trazer o mar para este buraco do que explicar o mistério da Trindade. É um dado revelado. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não foi invenção teológica, criada alguns séculos depois. Não. Revelação. Mateus, desde os primeiros dias do cristianismo, os evangelistas, Mateus, estou particularmente lembrando: ide pelo mundo, anunciai o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Se ele escreveu, é porque esse pensamento teológico de Deus Trinitário já era intuição recorrente entre os primeiros cristãos. Antes ainda de Mateus, Paulo: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo. Essa saudação inicial das celebrações eucarísticas, elas vêm de Paulo. Os primeiros cristãos assim já criam.
Mas como? Qual é a diferença? Deus Trino ou Deus Uno? Teria algum desdobramento diverso para nós? Não seria o mesmo Uno ou Trino? Não. Se Deus se revelou em 3 pessoas, é porque Ele é essencialmente comunidade. Crer num Deus Trino é crer com outros e viver e buscar a vivência comunitária da fé. Não é, pois, crer apenas numa divindade abstrata que está a saciar-se de sua própria infinitude. É um Deus que na história mostrou a figura do Pai como Criador, a do Senhor Jesus, Filho de Deus, Salvador, e a figura do Espírito Santo, faces distintas de uma mesma verdade. Pois bem, a Trindade é, portanto, uma realidade de salvação. Não é uma intuição vaga ou abstrata, como se um grupo de pensadores tivessem convencionado apresentar desse modo. O próprio Deus assim se apresentou. Mas vamos lá ao nosso texto. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único. Mundo. Na mentalidade joanina, Evangelho de João, mundo é aquela parte, aquela realidade da existência humana que resiste, que teve dificuldades, que não aceitou a salvação do Senhor Jesus. Pois bem, este mundo é profundamente amado. Deus ama até quem não o ama. Isso é fortemente interpelativo para quem quer crer como Jesus creu. Ele, o Filho, revelou um modo de Deus se apresentar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer não é acreditar, um modo conceitual de acreditar. Eu creio que Jesus existiu, eu creio que Deus existe, como se isso fosse uma hipótese apreendida intelectualmente e agora se expressa como se fosse apenas um ato de epistemologia, a parte da filosofia que fala de conhecimento. Não. Crer no Evangelho de João é aderir a uma pessoa e a uma verdade. Empenhar a própria liberdade em linguagem de adesão, de comportamento e de relacionamento. Pois bem, quem crer em Jesus, o Filho de Deus, vai amar o mundo como Ele fez. Olha aqui, a Trindade tem consequências na mente e nas escolhas de quem crê. Para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Também a vida eterna não é uma referência àquela forma de vida que existe apenas depois da morte. Não é esta a indicação. É para que todo aquele que nele crê tenha em si a vida do eterno. Não se trata apenas dessa minha vida biológica, da sua e histórica, mas já nesse modo e nesse mundo limitado, historicamente bem delimitado, já agora eu posso agir humanamente, mas inspirado por aquelas verdades do próprio Deus reveladas na figura de Jesus Cristo. Na hora do perdão que eu comunico, na hora do gesto de solidariedade que eu implemento,
na hora da reconciliação que eu promovo, todo o bem que eu sou capaz de fazer, praticar, tudo isso é retrato histórico e humano da vida do Eterno que me inspira a atitudes, sempre dentro do horizonte humano de expressão, mas linguagem transfigurada da presença do próprio Deus. E faço isso sustentado pelo Espírito, o Espírito Santo, pela vida, pela força, por aquela interioridade secreta que age na existência, na mente, nos sentimentos e na liberdade de cada um. E Deus enviou seu Filho ao mundo não para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Com incrível facilidade, sabe, meu irmão e irmã, somos tentados a pensar num Deus justiceiro, que dá prêmios a alguns por sua fidelidade e punições e castigos a outros por suas infidelidades. Não é isso. Jesus nunca apresentou o Pai com esses traços. Ou então com um Deus que, mediante os sacrifícios que eu apresento, eu conquisto. Por agrados que eu ofereça a Ele, eu conquisto benefícios. Não é este o modo de Deus se apresentar. Mas tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo, são figuras humanas, pessoas que revelam um mesmo mistério, o do amor de Deus para o mundo criado e para a criação, para o mundo salvo e para a salvação, para o mundo ainda descrente que é chamado a crer e seguir e aderir à salvação oferecida. Quem crê no nome do Filho será salvo. Quem não crê já está condenado. Não porque Deus condena, mas porque escolheu ficar de fora. Quem não quer crer em Jesus e tem consciência de que Ele é o Salvador, significa recusar o dom. Como se tratasse, comparativamente, recusar um presente. Se eu não aceito, eu não sou presenteado. Mas não é porque Deus condena, é porque eu não quero ser salvo. A Trindade é a forma, é a linguagem, é a expressão, é a intuição, é a teologia, percebida a partir da palavra. A Trindade é o modo como Deus se revelou para nos amar e nos chamar a fazer parte íntima da existência do próprio Deus. Querido irmão, querida irmã, a solenidade, a festa litúrgica é a da Santíssima Trindade. Deus que me chamou à vida, dom do Pai. Deus que me chamou à salvação, que me ofereceu sua salvação a mim, a você, a nós todos. Deus Filho, o mesmo. Este mesmo Deus que nos mantém e nos sustenta no cotidiano da nossa existência e nos qualifica, nos recorda e mantém vivas em nós aquelas palavras e todas aquelas experiências humanas de encontro com o Senhor, Deus Espírito Santo. Tudo isso queremos celebrar no domingo
na solenidade da Santíssima Trindade, neste ano, domingo 4 de junho. Nós queremos falar da leitura orante, ou orar ao Deus Trino, partindo do nosso texto, João 3, 16 a 18. Mas por primeiro, vamos pacificar nossa interioridade. Feche seus olhos. Ponha-se você em sua casa, eu aqui. Ponhamos-nos numa posição que favoreça o recolhimento. Encontrados conosco mesmos, a partir de dentro de nós, vamos então orar. Queira respirar profundamente uma primeira vez, e lentamente, tudo para qualificar o corpo, é com ele que vamos rezar. Qualificar a nossa materialidade e a nossa interioridade humana, pensamentos, sentimentos, afetos, tudo serenado. Respiremos mais uma vez, lentamente e profundamente, sentindo os pulmões inflados pelo ar, oxigenado, vida, expressão da gratuidade de Deus, o ar, o dom, a vida. Vamos juntos convidar o Espírito Santo, pessoa da Trindade, Deus Trino que agora inspira-nos e se apresenta e internaliza-se em nós mediante o seu Espírito. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, neles acendei o vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo será renovado, e renovareis a face da terra, e renovareis nossa mente, nosso coração, nossos afetos, para orar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora nós vamos lembrar Jesus em diálogo com Nicodemos, como se quiséssemos reler o texto através das imagens que ele inspira. Como sabemos, Nicodemos foi procurar Jesus em horário noturno, às ocultas, em uma sala, na casa do Senhor, não diz onde, mas tente imaginar Jesus e Nicodemos batendo a porta, quem sabe, Jesus que lhe abre, Nicodemos olha ao entorno para estar seguro de que não foi visto, entrou. Quem sabe tinha algum manto a mais para proteger-se do sereno noturno. Desface do manto, pendura-o em algum lugar e estão os dois a conversar, Jesus e Nicodemos. E Jesus está ali a falar. O assunto é mais amplo, aqui temos apenas alguns versículos, mas Nicodemos estava profundamente reflexivo. Tudo o que ele acreditava acerca de Deus passa por uma revisão profunda, porque o que Jesus está a falar de Deus é infinitamente misericórdia e bondade. O que ele conhecia era um Deus poderoso, onipotente,
mas também punitivo, também severo. Muito mais punitivo e severo do que amoroso. Ele está desconcertado. É esse o contexto. E vamos imaginar Jesus e Nicodemos a falar. As lâmpadas daquela época eram lampiões, lampiões a óleo. Pois bem, Deus amou tanto o mundo. Tente imaginar o Senhor a repetir a Nicodemos: amou tanto o mundo que entregou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. E Nicodemos imaginava um Deus onipotente, onisciente, inacessível, distante, para o qual era necessário oferecer muitos sacrifícios e apresentar muitos méritos. Mas está surpreso, talvez desorientado. Um homem sério, Nicodemos, entregou seu Filho único para que todo o que nele crê não pereça, não fracasse na vida, mas tenha em si a vida do eterno. Era um tema, se não desconhecido, por demais surpreendente. E aquele homem, reto e sério e honesto, parece surpreender-se, está em busca. É um homem nobre, quer entender. Deixa o Senhor lhe falar, pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo. Será que o evangelista não é assim um redator tão refinado que a toda hora precisa repetir a mesma palavra? Deus não enviou o seu Filho para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo. Todo o mundo. Talvez Nicodemos fique surpreso e Jesus continua a repetir, para que seja salvo. Podemos até ver nosso Nicodemos, ancião já, franzindo a testa, estranhando, porque é um Deus bom demais para tudo quanto ele conhecia, está surpreso. E o Senhor continua a lhe falar: quem nele crê não é julgado. Quem não crê já está julgado, experimentará a condenação. Mas para Nicodemos a condenação, a ela seria lançado quem não cumprisse todos os mandamentos. Podemos observar aquele nosso ancião honesto a se perguntar: mas então a salvação, ela já está oferecida? Não é para quem a merece? Seria Deus acaso ingênuo a ponto de ser bom até com quem não é bom? E talvez abaixe a testa e tente refletir. E o Senhor a lhe repetir, com muito respeito: bons Nicodemos, queira vislumbrar um Deus compassivo, misericordioso, que já oferece o seu perdão, não a quem se arrepende, mas para que se arrependa. É esta a compreensão de Deus Trino. E agora vamos nos colocar lá. Nicodemos sou eu.
e minhas percepções de que Deus deveria me premiar porque eu tenho mais atos de bondade do que os outros, de que eu merecia mais benefícios e gratificações divinas porque os meus méritos são mais acentuados. Talvez eu deseje que o Senhor puna quem eu não amo, porque não age com a bondade com que eu ajo. Sabe, somos tentados a interpretar o próprio Deus de um modo que se ajuste aos nossos interesses. Então agora o Senhor me olha, como olhava nos olhos de Nicodemos, e talvez queira explicar a mim quanto Ele é amoroso com todos, e eu que quero dialogar com o Senhor, sou convidado a crer no modo misericordioso de Deus se revelar. Talvez eu seja tentado a recordar daquelas pessoas que eu não amo e falar delas com o Senhor. O Senhor Jesus gostaria de ouvir de nossa parte palavras de benevolência acerca daqueles e daquelas a quem muito me custa aceitar. Esta é a hora da minha oração de benevolência com aqueles que eu ainda não aceitei. Seria uma maneira de acolher a Trindade que desde o batismo vive em mim.